Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9, nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou à sua frente, 2 a 2, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes que a messe era grande, mas os trabalhadores eram poucos, e que era preciso pedir ao Senhor da messe que enviasse trabalhadores. Ele os enviava como cordeiros no meio de lobos, pedindo que não levassem seguranças excessivas, mas confiassem. Onde entrassem, deveriam levar a paz, permanecer, acolher, curar e anunciar que o reino de Deus estava próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho nasce de um olhar atento de Jesus sobre o mundo. Ele vê multidões cansadas, corações feridos, vidas que esperam por sentido. A messe é grande porque a dor é grande, porque a solidão é grande, porque há muita gente vivendo sem esperança. Talvez você esteja escutando esta palavra exatamente assim, sentindo que algo falta, que o peso é maior do que as forças, que o caminho ficou confuso demais. Jesus não se afasta dessa realidade. Ele não cruza os braços, Ele chama e envia. E isso é profundamente consolador, porque mostra que Deus responde à necessidade humana com presença. Ele não espera que tudo esteja organizado para agir. Ele age no meio do caos, da fragilidade, da imperfeição e escolhe gente comum para isso. Os discípulos enviados não recebem garantias humanas, não recebem promessas de facilidade. São enviados como cordeiros, não como lobos. Isso diz muito sobre o estilo do reino. Deus não transforma o mundo pela violência, mas pela mansidão. Não pelo domínio, mas pela proximidade. Não pelo medo, mas pela paz. Talvez você sinta que o mundo está duro demais, agressivo demais, exigente demais. E no meio disso, você se percebe frágil. O Evangelho de hoje não esconde essa fragilidade. Pelo contrário, a assume. Jesus sabe que seus discípulos são frágeis e mesmo assim os envia. Isso significa que Deus não espera força perfeita, Ele espera confiança. Jesus orienta que ao entrar numa casa, a primeira palavra seja paz. Antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer correção, antes de qualquer gesto, a paz. Porque o reino de Deus começa quando a paz encontra espaço para permanecer. Quantas casas hoje precisam dessa paz? Quantos lares vivem tensos, feridos por palavras duras, por silêncios longos, por mágoas acumuladas? E Jesus pede algo muito concreto: permanecer. Não passar de casa em casa, não viver de superficialidade. Permanecer é cuidar, permanecer é escutar, permanecer é não abandonar quando cansa. Deus age no tempo da permanência, não na pressa. A cura verdadeira nasce onde alguém decide ficar. Curar os doentes e anunciar o reino não são missões separadas, uma completa a outra. Não basta falar de Deus se não tocamos a dor concreta. E não basta aliviar a dor se não devolvemos sentido. Jesus une as duas coisas porque conhece o coração humano por inteiro. No meio desta palavra, eu te convido a caminhar conosco todos os dias no canal Ecos da Fé Viva. Aqui, buscamos ser enviados pela palavra, levando paz onde há cansaço. Ative o sino para permanecer unido nessa caminhada. E se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Não como exposição, mas como entrega. Deus escuta cada pedido feito com sinceridade. Eu me lembro de um testemunho simples que traduz bem este evangelho. Seu Raimundo, 69 anos, morador de Fortaleza, aposentado da construção civil.
Depois que ficou viúvo, sentia-se sem utilidade, como se sua vida tivesse perdido a função. Um dia, ouvindo esta palavra, percebeu que ainda podia ser enviado, mesmo sem sair de perto. Começou visitando um vizinho doente, depois escutando alguém que precisava conversar. Ele dizia: eu não resolvi problemas, mas levei presença, e isso mudou tudo. O reino de Deus se aproxima assim, de forma simples, silenciosa, concreta. Às vezes através de você, às vezes através de alguém que entra na sua vida levando paz. O Evangelho de hoje nos coloca nesses dois lugares. Somos enviados, mas também somos necessitados. Somos chamados a levar, mas também a receber. Talvez hoje Deus esteja te enviando para perto, não para longe, para dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho, para ser sinal de paz onde há tensão, para curar com escuta onde há dor, para anunciar com a vida que Deus não abandonou ninguém. E talvez você seja aquele que espera essa visita, aquele que precisa ouvir que o reino está próximo, mesmo quando tudo parece distante. O Evangelho de hoje garante isso. Deus está mais perto do que imaginamos. Ele chega através de passos simples, de palavras mansas, de corações disponíveis. Senhor Jesus, nesta segunda-feira, prepara o nosso coração. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que nas nossas seguranças. Dá-nos coragem para levar paz onde houver conflito e humildade para receber. Lá, quando formos nós os feridos, que o Teu reino se aproxime de nós hoje no concreto da nossa vida. O Evangelho continua ecoando dentro de nós como um convite, que não se apressa, mas também não permite adiamento. Jesus envia, mas envia com sabedoria. Ele conhece o coração humano, conhece nossas fragilidades, nossos medos, nossas defesas. Por isso, antes de qualquer ação, Ele orienta o modo de estar. O discípulo não chega impondo, não chega exigindo, não chega julgando, ele chega oferecendo paz. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Quantas vezes entramos em lugares carregando nossas próprias tensões, nossas pressas, nossas frustrações, e sem perceber espalhamos inquietação. Jesus nos ensina que o primeiro dom do discípulo é um coração pacificado. Só quem aprendeu a descansar em Deus consegue levar descanso aos outros. Quando Jesus diz que se houver ali um filho da paz, a paz permanecerá, Ele nos lembra que nem todo lugar está pronto para acolher. E tudo bem, a paz não se perde, ela volta. Isso é libertador. Porque muitas vezes achamos que fracassamos quando não somos compreendidos, quando nossa presença não é valorizada, quando nosso esforço não é reconhecido. O Evangelho nos consola dizendo que a fidelidade não depende do resultado imediato, depende da entrega sincera. Há um detalhe muito humano nesse envio. Jesus pede que os discípulos comam do que lhes oferecerem. Isso fala de humildade, de não se colocarem acima, de aceitar o cuidado do outro. Às vezes queremos ajudar, mas temos dificuldade em receber, queremos ser fortes o tempo todo. Mas o reino de Deus cresce quando há troca, quando há simplicidade, quando nos deixamos cuidar também. E Jesus insiste na permanência. Ficar na mesma casa, não passar de um lugar a outro buscando conforto maior. Permanecer é sinal de compromisso. É ali, com aquelas pessoas, naquela realidade concreta, que Deus quer agir. Muitas curas não acontecem porque a gente desiste cedo demais, porque não suporta o tempo do outro, porque quer resultados rápidos. Jesus nos ensina a respeitar o ritmo da vida. Curar os doentes não é apenas um gesto extraordinário. Muitas vezes é escutar, acompanhar, estar presente. Há doenças que não aparecem nos exames, mas pesam no coração.
Solidão, medo, culpa, sensação de inutilidade. Quando alguém se aproxima com atenção verdadeira, algo já começa a se curar. E junto com a cura vem o anúncio mais profundo: o reino de Deus está próximo. Esse anúncio muda tudo, porque diz que Deus não está distante, não está alheio, não está esperando a vida melhorar para se aproximar. Ele está perto agora, no quarto silencioso, na casa simples, na rotina cansativa. Na segunda-feira comum, o reino não chega com espetáculo, chega com presença. Talvez você escute este evangelho e pense que sua vida é pequena demais para isso, que você não tem palavras bonitas nem grandes gestos. Mas Jesus não pediu isso. Ele pediu disponibilidade. Ele pediu coração aberto. Ele pediu passo simples. Muitas vezes o maior anúncio do reino é a forma como tratamos quem está ao nosso lado. Pense agora na sua própria vida, onde você é chamado a levar paz. Em que lugar Deus te envia todos os dias, mesmo sem você perceber? Pode ser dentro da sua casa, no trabalho, na vizinhança, numa conversa breve, num silêncio respeitoso. O envio não é sempre geográfico, muitas vezes é interior. E pense também onde você precisa permitir que alguém leve paz até você, onde você tem se fechado, desconfiado, endurecido. O Evangelho não nos coloca apenas como enviados, mas também como casas que precisam acolher. Às vezes resistimos porque estamos cansados de nos decepcionar, mas Deus sempre encontra um jeito de se aproximar. Eu recordo agora uma história simples que traduz esse evangelho vivido no cotidiano. Dona Maria de Lourdes, 73 anos, moradora de Campinas, aposentada da limpeza hospitalar. Depois de uma queda, passou meses sem sair de casa. O corpo doía, mas o que mais pesava era a solidão. Um dia, uma vizinha começou a passar todos os dias para conversar alguns minutos. Não trazia respostas nem soluções, trazia presença. Dona Maria dizia: ela entrou com paz e a paz ficou. Pouco a pouco o ânimo voltou, a fé se fortaleceu, a vida ganhou cor novamente. O reino de Deus se aproxima assim, sem alarde, sem barulho, com passos pequenos e fiéis. E Jesus confia isso a nós, não porque sejamos capazes por nós mesmos, mas porque Ele caminha à nossa frente. Ele envia para os lugares onde Ele próprio deseja chegar. Isso significa que nunca vamos sozinhos. Nesta segunda-feira, talvez o Senhor esteja te convidando a viver o Evangelho com mais simplicidade, a confiar menos nas próprias seguranças e mais na presença dEle, a levar paz sem exigir acolhida, a permanecer sem se cansar, a anunciar com a vida que Deus está perto. Senhor Jesus, continua nos enviando, dá-nos um coração manso, atento, disponível. Ensina-nos a levar paz sem medo, a permanecer com fidelidade e a confiar que o Teu reino já está agindo, mesmo quando não vemos. Que nossa vida seja caminho por onde Tu possas passar. Chegamos agora ao momento de deixar que tudo que ouvimos desça mais fundo, além das palavras, até o lugar onde as decisões nascem. O Evangelho desta segunda-feira não é apenas um relato de envio, mas um espelho da nossa própria vida. Jesus continua escolhendo, continua enviando, continua acreditando que o reino pode chegar através de gestos simples, feitos por corações disponíveis. Talvez você tenha passado o dia sentindo-se pequeno demais para essa missão, pensando que não sabe o que dizer, que não tem forças, que já falhou muitas vezes. Mas Jesus não envia pessoas prontas, Ele envia pessoas dispostas. Ele não pede perfeição, pede fidelidade. Não pede resultados, pede presença. Ser enviado como cordeiro no meio de lobos não é sinal de fraqueza,
é sinal de confiança. É confiar que a mansidão tem mais força do que a dureza, que a paz atravessa muros que a agressividade nunca atravessaria, que o amor perseverante transforma aquilo que o confronto só endurece. Nesta segunda-feira, o Senhor nos convida a rever a maneira como entramos na vida dos outros. Entramos com pressa ou com paz? Entramos para convencer ou para cuidar? Entramos carregando nossas próprias inquietações ou levando descanso? Muitas vezes, sem perceber, somos nós que fechamos portas porque chegamos sem escuta, sem silêncio interior, sem humildade. Jesus nos ensina que a paz não é algo frágil. Se não for acolhida, ela retorna. Nada se perde quando se oferece o bem com sinceridade. Isso liberta o coração do discípulo da necessidade de reconhecimento. Fazemos o bem não para sermos aceitos, mas porque fomos enviados. Talvez hoje você precise entregar a Deus o cansaço de tentar agradar, de tentar resolver tudo, de tentar salvar o mundo sozinho. O Evangelho nos lembra que somos cooperadores, não salvadores. Quem salva é Deus. A nós cabe anunciar, permanecer, cuidar e confiar. Há também um chamado silencioso para aprender a receber o alimento simples, receber o cuidado do outro, receber a paz quando alguém chega com boas intenções. Às vezes fechamos o coração por medo de depender, por orgulho, por experiências passadas, mas o reino cresce onde há troca verdadeira. Nesta noite, coloque diante de Deus as casas por onde você passa, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos. Peça a graça de ser presença que não pesa, palavra que não fere, gesto que não invade. Peça também a graça de acolher quando alguém chegar até você em nome do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque confias em nós mesmos conhecendo nossas limitações. Obrigado porque nos envias não com peso, mas com paz. Dá-nos um coração simples, capaz de permanecer, capaz de escutar, capaz de amar, sem exigir retorno. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes no corpo e na alma. Visita os que se sentem sozinhos, esquecidos, desanimados. Que a Tua presença alcance cada casa onde falta esperança. Que o Teu reino se aproxime especialmente dos que mais sofrem. Ensina-nos a caminhar com confiança, a não desistir quando não somos acolhidos, a não nos orgulhar quando somos elogiados, a permanecer fiéis, sabendo que Tu estás sempre à frente. Agora, com confiança de filhos, entreguemos tudo ao Pai, rezando juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu caminho. Que você leve paz onde for e encontre paz ao voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz. O reino de Deus está mais perto do que você imagina.